Olá, bem-vindos ao audiobook da Agro10X. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre o uso de embriões FIV. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Cenário do uso de embriões FIV no Brasil. Nos últimos anos, os avanços obtidos na produção in vitro de embriões trouxeram eficiência no melhoramento genético dos rebanhos. A utilização da FIV vem crescendo bastante, com inovações nas rotinas de aspirações de oócitos, meios de transporte, maturação, fecundação, cultivo e congelamento. A FIV possibilitou que uma única fêmea de alto valor zootécnico produzisse vários descendentes ao longo de sua vida reprodutiva, diminuindo os intervalos entre as gerações. O Brasil continua liderando e sendo referência para a técnica, mas ainda existem alguns entraves que estão relacionados ao custo de produção, infraestrutura laboratorial e pela variabilidade entre os resultados obtidos, entre os outros desafios. A cada dia, a percepção dos produtores de carne e leite sobre o uso de novas tecnologias e seu impacto na produtividade e lucratividade ficam mais claros, fazendo com que mais produtores busquem por inovações no segmento da pecuária bovina. Outro ponto importante no segmento de produção de carne é o constante investimento em nutrição, manejo, bem-estar e qualificação de mão de obra, que caminham juntos com genética. Especificamente no segmento de genética, os produtores que utilizam da FIV normalmente já fizeram investimentos em inseminação artificial convencional ou em tempo fixo e conseguem perceber os ganhos que a genética traz para os novos modelos de produção muito mais eficientes e precisos. Para qual perfil de criador é indicado o uso desta tecnologia? Produtores que buscam por maior eficiência produtiva e lucratividade na atividade, em um menor intervalo de tempo, com foco na pecuária de ciclo curto. Assim, indicamos a tecnologia para os criadores que almejam produzir fêmeas que emprenham antes dos 14 meses e machos que produzem sêmen de qualidade antes dos 14 meses. Realizar uma reposição eficiente, selecionando fêmeas férteis, precoces e com habilidade materna comprovada, que desmamam um bezerro pesado todos os anos. Produzir touros para repasse e ou comercialização com ótimo ganho de peso e rápida velocidade de crescimento, excelente acabamento de carcaça e precocidade sexual. Quais são os grandes desafios e problemas existentes no uso da tecnologia? Os dois principais gargalos na utilização da FIV estão relacionados com a produção e implantação dos embriões. Dessa forma, a tecnologia tem sido aprimorada a passos largos, com as melhorias contínuas nos processos de produção. A grande conquista nos últimos anos foi a tecnologia de congelamento denominada Direct Transfer, DT, que possibilita um armazenamento único em palheta semelhante ao sêmen e um processo de descongelamento muito mais fácil, rápido e prático no momento da implantação. A outra ponta do processo muito importante é a implantação dos embriões, altamente dependente do estado nutricional e sanitário das receptoras, protocolos de avaliação e sincronização, além de uma mão de obra qualificada. Como podemos amenizar essas dificuldades? Esta é a nossa prioridade na Agro10X. Garantir que os processos de produção e implantação dos embriões estejam alinhados e que possam elevar as taxas de prenhez para o comprador de genética. Alinhamos um processo que visa garantir a qualidade em todas as etapas dentro do laboratório de produção dos embriões, utilizando o que existe de mais moderno na rotina de produção, além de avalizar o treinamento de mão de obra qualificada para a implantação dos embriões no campo. Uma etapa muito importante que antecede a implantação é que devemos ter a mesma atenção aos processos, pois impacta diretamente nos resultados. É a avaliação das receptoras. Assim, é crucial a avaliação de score corporal, nutrição e a condição reprodutiva,
A partir desta avaliação, o veterinário identifica as receptoras aptas para serem sincronizadas. Sabemos que os protocolos de sincronização não geram 100% de eficácia, por isso apenas uma parte destas receptoras estarão ciclando no dia da implantação. Dessa forma, normalmente recomendamos para cada lote de 30 embriões a serem implantados que o produtor disponibilize 60 receptoras para avaliação. Destas, aproximadamente 50 serão protocoladas e 40 estarão em condições de receberem os embriões. Como o produtor pode garantir melhores resultados de prenhez? Existem alguns pontos importantes que normalmente fazem parte da rotina nas propriedades que trabalham com genética e já utilizam de tecnologias como a IATF. Dentre eles, podemos destacar os processos relacionados diretamente com a propriedade, tais como nutrição, manejo, bem-estar, sanidade e mão de obra qualificada. Além destes fatores, é fundamental que a qualidade dos embriões e de todos os processos que envolvem a implantação estejam alinhados para a obtenção de altas taxas de concepção. Quais as vantagens do uso de embriões FIV-DT? Abaixo destacamos as vantagens para os produtores no uso da tecnologia dentro dos modelos de produção de carne, que priorizam a redução no ciclo de produção com maior produtividade e lucratividade. Facilidade na implantação. Tecnologia de descongelamento simples. Garantia de qualidade na produção dos embriões e dos serviços de implantação dos embriões na propriedade. Ótimo custo-benefício. Segurança e confiabilidade. Quais as vantagens do uso de embriões no melhoramento genético? As vantagens dos embriões FIV no melhoramento genético estão relacionadas com o impacto da técnica no encurtamento do processo de seleção, garantindo maior ganho genético em um menor intervalo de tempo, por meio da intensificação da pressão de seleção e diminuição do intervalo de gerações, pela seleção e reprodução de animais mais jovens. Assim, podemos destacar 6 pontos principais. Aceleração do processo genético para as características de maior impacto econômico. Acesso à genética de doadoras oriundas de criatórios com vários anos de seleção, sem ter elevado investimento inicial para a aquisição das mesmas. Acasalamentos direcionados utilizando os melhores touros do mercado. Aumento exponencial na produção de descendentes fêmea/ano, permitindo maior assertividade na seleção das matrizes. Animais geneticamente superiores e com maior valor agregado na próxima geração. Padronização do rebanho em um curto intervalo de tempo. Qual é o custo-benefício do investimento em embriões de alto valor genético com a tecnologia DT? São vários os ganhos relacionados com cada característica que, somados, traduzem em uma maior produção de carne, com menor custo em um intervalo de tempo menor. Resultado final para o produtor é mais lucro na atividade com a utilização de embriões FIV no melhoramento genético da propriedade. Além dos ganhos citados acima, podemos destacar alguns critérios de seleção que têm relação direta com maior lucratividade dentro dos sistemas de produção de carne. Fertilidade. Maior eficiência reprodutiva de machos e fêmeas. Precocidade sexual. Machos e fêmeas iniciando a vida reprodutiva até os 14 meses. Velocidade de crescimento. Maior ganho de peso e rendimento de carcaça no menor tempo possível. Acabamento de carcaça. Maior qualidade de carne e terminação precoce. Habilidade materna. Maior produção de leite e bezerros mais pesados na desmama. Como podemos mensurar os ganhos para o produtor com o uso de embriões FIV? Precocidade sexual e o encurtamento do ciclo de produção são as características que mais impactam nos ganhos. Em média, as novilhas emprenham aos 24 meses e aos 5 anos de idade desmamam 3 bezerros. Com uma genética precoce, as bezerras emprenham antes dos 14 meses e irão produzir uma cria a mais até os 5 anos.
Outra abordagem interessante para o investidor em genética através de embriões FIV é o planejamento da reposição estratégica de fêmeas na fazenda. Em média, com 12 meses ele tem nascidas uma nova geração muito mais eficiente. Para o comprador de touros, este é um modelo para produzir seus touros na fazenda, touros superiores que são adaptados à propriedade, que aos 18 e 24 meses estão prontos para cobrirem vacas. Matemática simples. Valor de um touro pronto no mercado se equipara ao valor de 15 a 20 embriões, dependendo do valor genético. Com as atuais garantias, serão de 6 a 7 prenheses. Considerando o custo de terminação, ainda temos uma grande margem de lucro. O pacote genético do embrião FIV, somado com as atuais garantias, viabiliza o uso da tecnologia, garantindo a produção de animais superiores e lucro aos pecuaristas. Pioneirismo sempre está relacionado com as pessoas que antecipam suas decisões e estão sempre um passo à frente dos demais, seja no uso de tecnologias ou conhecimento. Agro 10X Embryo. A Agro 10X desenvolveu um projeto inovador para a comercialização de embriões de bovinos, produzidos por meio da biotecnologia de fertilização in vitro, FIV, unindo os produtores de genética com os compradores. O uso da tecnologia vem crescendo, mas esbarra em alguns problemas técnicos que limitam a utilização e reduzem as taxas de concepção. Assim, todo o nosso trabalho tem como foco melhorar os resultados e elevar as garantias para os produtores. Chegamos ao fim desse audiobook. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.